Nunca cometa o erro de ser tão compreensiva a ponto de ignorar o fato de que você está sendo desrespeitada. Aqui é um papo com mulheres, mas os homens também podem levar isso, porque aqui eu lido com o ser humano. No espaço SOS Mulher, eu lido mais especificamente com os problemas do universo feminino, mas os homens também podem acessar lá, porque vocês também possuem a energia feminina dentro de vocês. Então, quando vocês estão em equilíbrio, o lado feminino também fala, também se pronuncia e é ouvido e respeitado. Então, aqui é um pensamento para os dois, mas especificamente eu vou levar mais para o lado da mulher, porque ela demora um pouco a entender o universo da violência doméstica. Mas aqui eu vou ser um pouquinho mais abrangente. Às vezes, esse universo se estende para a rua, para a vizinhança, para o trabalho, para a sua convivência social dentro dos meios de transporte, porque a mulher é desrespeitada muitas vezes nisso, e ela ser compreensiva pode ser visto como uma submissão, até mesmo por ela. Existe uma criação que impõe à mulher uma subserviência e ao homem uma prepotência. Ele é criado para ser prepotente e ela para ser subserviente. Acontece que quando a mulher entra num equilíbrio, ela não aceita a subserviência, porque ela se vê tão valorosa quanto, mesmo quando os aspectos dos deveres sociais estavam bem delimitados, né? O homem vai para a rua, trabalha, ganha o dinheiro, então o universo masculino era a rua. E ela tem um universo interno, o universo dentro da casa, onde ela supostamente reinaria. Só que isso nunca na prática aconteceu. E fica difícil para os dois, se não parar para pensar, de compreender que estão exercendo um estereótipo dentro do conceito de uma casinha, que é um conceito de um casal, ou o conceito, quando está na sociedade, no trabalho, que é um conceito de subserviência, de hierarquias, né? Eu presido a empresa, então você me obedece. Existe um relacionamento muito imaturo e por isso, na maioria das vezes, ele não dá certo. Ele não dá certo dentro de casa, ele não dá certo no trabalho e não dá certo na rua. Quando alguns homens se acham no direito de invadir o espaço de uma mulher dentro de um ônibus, de um trem ou do metrô e tentar usar o corpo dela para satisfazer um desejo momentâneo que, na verdade, nem é por ela. Não é a figura daquela mulher que o atraiu e que o atraiu de uma forma que ele não conseguia se controlar. Não que isso não exista, podemos falar aqui, se alguém estiver interessado, coloque aqui ou envie um e-mail para saber, olha, eu gostaria de entender melhor os meandros da atração. O que acontece com a atração? De onde ela é oriunda, né? E até o que eu não souber, eu vou procurar saber e eu posso saber um pouco mais, porque eu sou assim. Mas voltando aqui ao quadro, eu estou falando com uma mulher que muitas vezes não entende o universo da agressão. Se aquele espaço dela está sendo invadido, se o direito dela está sendo desrespeitado. Por isso se pede que não seja tão compreensiva a ponto de ignorar que você está sendo desrespeitado. E sei que muitas vezes a mulher
fica com medo de reagir, por exemplo, em público, ainda ser agredida pelo agressor e não ter ninguém que a defenda. Então eu estou agora conversando com essa mulher, e o homem também pode, né, ouvir e entender, que é preciso, criança, que você compreenda, primeiramente, quais são as suas necessidades, qual é o seu universo. Não aquele universo que esperam de você ou que criaram você para ser, mas aquela em que você sabe que é, sabe que sente, sabe que deseja, sabe que sonha, conhece as suas ambições, conhece as suas forças e conhece as suas fraquezas. Só que quando uma mulher ela começa a conviver no trabalho ou no convívio com os amigos e amigas e até no relacionamento íntimo, ela acha que para ser amada ela precisa abdicar de algumas coisas. Então ela não se mostra verdadeiramente como é, nem no momento em que deveria. Por isso essa frase diz que não cometa o erro de ser compreensiva quando aquela pessoa, aquela situação está sendo desrespeitosa com você. Aqui quem está falando é uma mulher. E eu passei por tudo isso num tempo onde eu não poderia pedir ajuda em nenhum lugar. Hoje existem leis. Gostem ou não, elas estão lá e você tem direito de acessar. Mesmo que a pessoa faça uma cara feia para você, ela tem que te ouvir e tem que acionar as coisas legais para te proteger. Quando você estiver com medo, isso é natural, criança. Bem, eu vou reagir assim, mas eu não estou querendo terminar com a minha relação. Eu não estou querendo sair do emprego. Eu não estou querendo descer do metrô ou do ônibus. Eu quero continuar o meu dia. Eu quero encerrá-lo bem como eu pensei que faria assim que eu acordei. Por isso, é você que tem que botar o limite dentro de você. Não cometa o erro de ser compreensiva com coisas que só vão machucar você, diminuir você, anular você. Não importa os ensinamentos que você teve. Você vai, se você é religiosa, você vai encontrar na Bíblia um monte de coisas que vai dizer que você deve calar, porque o marido é autoridade, o pai é autoridade, o patrão é autoridade. Mas para ser uma autoridade, a primeira coisa é respeitar o outro. Se você não está sendo respeitada, essa pessoa não está usando de autoridade. Eu vou só contar uma coisinha rapidinho sobre mim. Eu, quando tinha 17 anos, eu entrei numa empresa para fazer uma coisa baixa, né? Porque eu estava começando a carreira, estava começando dentro daquela empresa, nem eu sabia para o que eu servia ali dentro. Então você começa de algum ponto. Mas quando eu fui chamada na sala do chefe, eu ouvi todas as regras e ele só me perguntou uma coisa: a senhora entendeu? Eu falei: eu entendi. Agora eu só quero deixar uma coisa clara para o senhor. O senhor tem uma sala. Toda vez que o senhor tiver alguma coisa contra mim ou eu tiver feito uma coisa errada, o senhor me chama na sua sala. Porque se o senhor chamar a minha atenção diante dos outros, o senhor vai ter perdido a sua razão, porque eu vou lhe responder à altura, mesmo que eu perca o emprego. E eu precisava do emprego. Como irmã mais velha, como filha mais velha, eu também fazia parte, né, do que meu pai trazia para casa, também estava crescendo o meu dinheiro ali. Então eu corria o risco de ser mandada embora quando eu não poderia. Porque a minha família precisaria, minhas irmãs tinham que estudar, tinham que se alimentar, então tinha isso. Mas, no entanto, eu deixei isso bem claro. O que eu consegui foi que ele recostasse na cadeira e risse, né? Com quem diz assim, essa daí... Aí falou: tá bom, dona Ângela, se eu tiver alguma coisa contra a senhora, e ele nunca teve. Então, eu sabia o que eu ia oferecer, fosse o que fosse.
dentro do meu trabalho. E só pedir uma coisa: respeito. Então é isso, não seja compreensiva a ponto de não se pronunciar.